Então vamos abrir em Lucas capítulo 15. Nossa conversa hoje está baseada na parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Esse capítulo é chamado o capítulo dos perdidos, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Então, vamos nós então para Lucas capítulo 15, dando continuidade à nossa série, que a Bíblia é a base do relacionamento. Já vimos que o amor é uma orientação bíblica para o relacionamento, e hoje nós vamos ver uma segunda orientação bíblica para o relacionamento, que é a felicidade. Então nós vamos ler a parábola, e o título dessa mensagem é A Felicidade como Base do Relacionamento. Então vamos lá, Lucas 15, a partir do versículo 11. Acompanhe aí comigo, diz assim. Estou lendo na Almeida, Nova Almeida Atualizada. Pode ter algumas palavras diferentes aí, mas o sentido da mensagem é sempre a mesma. Diz assim, Lucas 15, a partir do 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, ou seja, o mais novo, disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Alguns podem chamar aqui que ele vivia de forma pródiga. É isso que significa pródigo, gastador, esbanjador, aquele que destrói, que estraga, que corrói todos os seus bens. Essa pessoa então é pródiga, que gasta muito. Então, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, e eu gosto de pegar essa expressão para dizer que a melhor queda é quando a gente cai em si. E disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos empregados: o que está acontecendo? Meu irmão voltou, seu pai está dando um churrasco. E o filho mais velho ficou muito indignado e foi falar com o pai, dizendo que tinha muito tempo que ele servia, obedecia e fazia de tudo para o pai, e o pai não tinha matado nenhum cabrito para ele.
E aí o pai disse: mas meu filho, você está sempre aqui, tudo que eu tenho é seu, você não fez um churrasco porque você não quis. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, tinha ido embora e agora voltou para casa. Amém. Queridos, esse é um texto que mexe muito comigo, porque é o texto que deu base à mensagem que eu ouvi no dia da minha conversão, ou melhor, na noite em que me converti, se é que fui eu que fiz esse trabalho. Talvez eu fui convertido pelo Espírito, convencido por Ele, e virei para Ele naquela noite. Então, é um texto que mexe muito comigo por conta dessa ligação afetiva. É o primeiro texto bíblico que eu tive contato na minha vida, foi a primeira pregação que eu ouvi, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja, e a primeira história da Bíblia que eu aprendi foi essa. E o sermão daquela noite tinha o título: Deus é o Pai que você precisa. E aquilo falou muito forte ao meu coração, e eu estou aqui desde então. Segunda coisa que eu quero falar é que eu tenho plena consciência hermenêutica de que o foco dessa parábola não é o filho gastador, embora ele apareça primeiro na história e tenha mais ênfase. O foco desta parábola é o filho mais velho, é o filho que ficou. Porque se você ler o primeiro versículo do capítulo 15, diz que se aproximaram de Jesus publicanos e pecadores, e ele sempre comia e sempre falava a publicanos e pecadores. Então fariseus e escribas murmuravam entre si, dizendo: esse cara recebe pecadores e ainda come com eles. Porque na cultura judaica, todo aquele que come junto com você é seu amigo. Tem uma relação muito próxima de você. Na cultura judaica, até hoje, mas muito mais forte nas Escrituras, um judeu não comia junto com alguém que ele não tinha uma ligação muito próxima. Então, na perspectiva cultural, comer com o pecador é quase que se fazer pecador também junto com eles. E aí eu fico pensando, se Jesus não comesse com pecadores, ele ia comer sempre sozinho, né? Qual é aquele que sem pecado poderia comer junto com Jesus? Então, Jesus comia, Jesus pregava, Jesus anunciava as boas novas a todas as pessoas. E os fariseus e escribas tinham extrema dificuldade com isso. Então se aproximaram de Jesus para questionar, e eu quero até pensar, porque é muito comum a gente olhar a atitude dos fariseus e escribas e bater neles, né? E eu estou nessa pegada agora, de ver o lado bom em tudo. Então eu quero pensar que os fariseus e os escribas realmente estavam com dúvida. Não quero pensar que eles eram religiosos, legalistas, e que estavam perseguindo Jesus. Não, eles eram os mais estudiosos das Escrituras, conheciam mais, então, já que Jesus é um mestre, um rabino, sabe tudo das Escrituras, ô Jesus, explica para a gente, como é que você pratica a Bíblia e ao mesmo tempo come com pecadores? Tem como explicar para a gente? A gente está em dúvida, porque a gente foi ensinado na sinagoga, desde pequeno, ou com Gamaliel, ou com Hilel, ou com Shammai, que a gente deveria evitar comer com esse tipo de gente. E aí agora aparece você comendo com esse tipo de gente, aí a gente bugou. Tem como explicar, mestre? Olhando pela perspectiva boa da situação. E aí Jesus fala, tem como explicar sim. E aí eu fico imaginando eles, então fala para a gente entender. Aí Jesus, olha só, um homem tinha 100 ovelhas. Note bem, um homem. Leia sua Bíblia direito, meu irmão, tá? Então Jesus dá uma pergunta retórica. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, larga 99 no deserto e vai atrás de uma que se perdeu? A pergunta é retórica para gerar reflexão.
E a conclusão é óbvia: ninguém faria isso. Vou largar 99 no deserto para ir atrás de uma que perdeu? É como, vou traduzir para você entender. Você tem 100 reais, 100 moedas de R$1. Você está na glória, num sábado, por volta de 10 horas da manhã. A glória está lotada de gente comprando e vendendo, aquela confusão. Dia de glória, semana de glória, tudo em promoção, as mulheres tudo doidas, brigando umas com as outras por causa de roupa, e tá aquele Deus nos acuda, e você economizou e pegou suas 100 moedinhas de R$1 e foi para a glória comprar, e aí de repente você tropeçou lá e o saco caiu da sua mão e uma moeda caiu dentro do bueiro. Quem é dentre vós que tem coragem de deixar 99 moedas na calçada e descer no bueiro atrás de uma que se perdeu? Alguém faria isso? A conclusão é óbvia. Lógico que não, nós não somos burros. É melhor perder uma do que eu descer no esgoto, correr o risco de não achar e quando voltar não tem mais nenhuma na calçada. Então essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Tem nada a ver com pastoreio. As pessoas costumam cobrar da gente isso. O bom pastor vai atrás da ovelha que se perdeu. Onde você viu isso, meu irmão, na Bíblia? Pastor anda na frente, é a ovelha que anda atrás do pastor. Não é pastor que anda atrás de ovelha, não, irmão. Quem toca rebanho de trás é vaqueiro. Aô, aô, vai empurrando o rebanho. Pastor não empurra rebanho, não. O pastor vai na direção. E a ovelha que conhece a voz do pastor, o segue. E quem não segue, não é a ovelha. Não daquele pastor, simples assim. Quando a gente compreende isso, a gente vive tão leve, tão feliz, aleluia. A felicidade é a base do relacionamento. Então, gente, a pergunta é retórica, não é pastor, não, é o homem, é o dono da ovelha. O que você precisa entender é o seguinte: o pastor, o ofício pastoral, o trabalho de pastoreio, o pastor não tem dinheiro para ser dono de ovelha, porque o pastoreio, principalmente das Escrituras e até hoje, é uma das profissões menos remuneradas e com menos status que existia. Uma coisa é o cara que é o dono da ovelha, outra coisa é o pastor que cuida da ovelha. O pastor é funcionário do dono. E ele ganha tão mal, e trabalha tanto, e tem um ofício tão curto, porque o cara anda longas distâncias, o cara corre muito perigo, e o cara toma muito prejuízo, porque ele leva 200 ovelhas para tomar água, quando volta só 190, perdeu 10 ovelhas, ele tem que pagar o dono. Cadê minhas 10 ovelhas? Vai descontar do salário dele. Então é uma profissão muito mal vista, muito mal remunerada, que dá um péssimo status para quem exerce ela, principalmente no tempo das Escrituras. É porque a gente quer ler a Bíblia com a mentalidade de hoje. Hoje o cara que cuida das ovelhas lá no pasto é o dono das ovelhas. O cara cria ovelha, então ele também pastoreia. Mas aqui um outro contexto. Então, qual é dentre vós o homem? Não é o pastor que perdeu a ovelha, é o dono da ovelha. Uma ovelha se perdeu. O cara vai largar 99 no deserto para ir atrás de uma, sendo que nem pastor ele é? Então a resposta óbvia é: ninguém faria isso. E Jesus está com essa parábola dizendo: é por isso que eu tive que vir fazer. As 99 são vocês, escribas e fariseus, que já conhecem Deus. Essa uma que se perdeu são os gentios, que não conhecem a Deus. Então eu, que sou Deus, encarnei para vir até eles, porque vocês não viriam atrás deles. E Jesus, não entendi direito. Então deixa eu explicar por um outro prisma. Uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. Só que ela está muito triste porque essa moeda tem um valor muito alto para ela, afetivo, ou talvez essa moeda faça parte de um colarzinho que ela usa na cabeça, e sem aquela dracma o colarzinho fica faltando um pedaço, não tem como mais ela usar a peça de adorno que ela costuma usar de bijuteria, lá, de joia, seja lá o que for. Que a dracma aqui pode ser moeda comercial, mas pode ser medalhinha daquela coisinha de várias medalhinhas que as mulheres usam. Então a pergunta é, qual é o homem que tendo ovelha,
perdido, a ovelha vai atrás? A resposta é ninguém. Aí agora muda o foco e muda o gênero. Qual é a mulher? Aí o pessoal fala, a Bíblia é machista, cristianismo é machista. Jesus sempre incluiu as mulheres, Deus sempre incluiu as mulheres. Sempre tem leis do Senhor para proteger as mulheres, inclusive divorciadas e viúvas, principalmente. Então, depende do prisma que você está lendo e que você está aplicando, mas eu consigo ver o cuidado de Deus com as mulheres e colocando eles em pé de igualdade com os homens desde o início. A galera que foi distorcendo aí ao longo do tempo. Então Jesus agora muda o gênero e muda o foco. A primeira pergunta é, quem é o doido de ir atrás de 1% que se perdeu? Ninguém. Larga para lá, melhor perder 1% do que mais. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina e varre a casa e procura com empenho até encontrá-la? E quando encontra, não reúne as amigas e vizinhas para se alegrar com ela porque ela encontrou a moeda? Então a reflexão da primeira parábola é, ninguém é doido de ir atrás de 1%. Larga essa ovelha para lá. Agora aqui, se é a moedinha da peça bijuteria, é 10%, porque o colarzinho da testa geralmente tinha 10 dracmas. Então ela perdeu uma em 10, ela perdeu 10%. Qual é a mulher que perdeu a dracma e achou, não chama as amigas para comemorar, porque ela ficou muito feliz que achou. Aí as mulheres ouvindo isso, é verdade, a gente fica muito feliz quando acha uma coisa que perde. Porque se nós, os homens, que nunca sabemos onde estão as coisas dentro de casa, as mulheres sempre sabem, e a gente olha e fala, onde é que está a jarra? Aí a gente olha assim e fala, olha aqui, o copo está aqui, a taça está aqui, o púlpito está aqui, a mesa está aqui. Cadê a jarra? Mãe? Ela fala, está aí em cima da mesa. Você olha e fala, não está não. Aí ela vai, então tá. Aí a mãe da gente falava, eu vou aí, vou esfregar na sua cara. A mulher da gente, né, é mais meiga, aí ela vem e fala, então vou aí, vou te mostrar, meu amor. Aí ela vem e fala, o que é isso aqui, mano? Aí você fala, ih, que bruxaria é essa? O negócio estava aqui, eu não vi. Elas acham tudo. Então, quando uma mulher perde alguma coisa, meu amigo, aí realmente o negócio ficou complicado. Então, Jesus está dizendo, qual é dentre vocês, mulheres, que perdeu um negócio, vasculhou a casa inteira, quando você acha, você não fica muito feliz? Aí as mulheres, qual é a conclusão óbvia? Todas as mulheres ficariam felizes. Aí Jesus está dizendo, é por isso que eu vim atrás dos pecadores, porque quando eu encontro, eu fico muito feliz. A terceira história é do filho perdido. Então um homem, aí eu imagino os fariseus e escribas, né, sentado ouvindo Jesus ensinar. Rapaz, negócio de vai atrás de ovelha, não entendi nada. O que tem a ver isso com pecadores? Aí Jesus, tá, qual é a mulher da moeda e tal? Não entendi nada. Tá, um pai tinha 2 filhos. Um mais velho e o mais novo. O mais novo pede a herança e vai embora, se afasta do pai. O mais velho fica ali com o pai. Mas como ele mesmo denunciou na parábola, o mais velho fica ali porque quer cumprir a lei, porque quer obedecer a regra, porque quer agradar o pai pelas regras que cumpre, não pelo relacionamento que tem com o pai. Ele vê o pai mais como um patrão do que como um pai. Então, o que é que Jesus está dizendo? Vocês, fariseus e escribas, vocês têm as escrituras há muito mais tempo. Vocês conhecem Deus há muito mais tempo. Então vocês são o filho mais velho. Os gentios foram criados junto com vocês. Mas num determinado momento eles se afastaram de Deus. Pegaram tudo que Deus deu para eles e foram torrar com outras coisas, ao invés de viver para a glória de Deus. Então, a perda aqui é de 50%. Uma ovelha em 100 é 1%, ninguém liga. Uma moeda em 10 já é 10%, já dá uma alegria. Agora, um filho em 2, aí, meu amigo, aí tem que dar churrasco, tem que botar roupa nova, anel novo, sapato novo, e fazer uma festa de arromba, porque é um filho em 2, é 50% que foi recuperado, e não é nem bicho e nem dinheiro, é um ser humano que vale mais do que tudo. Então, eu tenho plena consciência hermenêutica de que o foco da parábola do filho pródigo
é no filho mais velho, porque Jesus quer exortar fariseus e escribas e chamá-los a essa conclusão. Vocês são o filho mais velho, vocês até obedecem às regras, mas vocês não têm relacionamento com o Pai. E os gentios se afastaram. Então eu estou aqui para trazê-los de volta para a casa do Pai, para que eles sejam tratados como filhos, igualzinho vocês também são. Então faz favor de se alegrar que eles estão voltando para casa, ao invés de ficar criticando que eles voltaram e o pai está dando uma festa. Ponto. É isso que significa tudo isso aqui. Porém, apesar de ter essa consciência, eu quero nessa noite me valer do pródigo. Eu quero olhar com atenção, esquecer o mais velho e olhar para o pródigo. Por quê? Porque eu sou gentio, eu sou o pródigo. Então fala muito ao meu coração a experiência do pródigo. Inclusive, em um dos meus raps eu falo isso, que eu remanufaturado, não sei o que lá, e como filho pródigo desejo um coração sincero. Na música eu fico com Caleb do Espírito, né? Que ele canta, Espírito, enche a minha vida, ei, altar, como um vaso eu quero ser, o Senhor me moldará de acordo com o meu proceder. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda a minha vida, toda a minha história, a Ti eu devo e a Ti eu entrego. Toda a minha adoração, a Tua face eu levo. Remanufaturado por Ti, tudo o que eu quero, como filho pródigo, desejo um coração sincero, não nego, e aí vai embora. Então veja bem, eu me sinto como esse cara aqui, que Deus deu tudo para ele, e ele gastou tudo com bobagem, até que um dia caiu em si, se arrependeu e decidiu voltar para a casa do pai, porque Deus é o único pai que ele precisava. E olhando a dinâmica de vida desse cara, eu consigo então, quem está comigo aí em cima, vamos junto? Título dessa mensagem então, você já sabe, né? A felicidade como base do relacionamento. E aí primeiramente eu quero dividir a história desse cara em 4 partes. Por que história? Porque é uma parábola. Não é um fato verídico, então não é história com H. Não é um fato histórico. É uma história. Jesus inventou só para futucar a consciência de fariseus e escribas. Então, a primeira parte da história desse cara é na casa do pai. Versículo 12. O mais moço disse ao pai, quero a minha herança, e eu vou embora. O que ele está dizendo para o pai dele? Para mim seria melhor que o senhor tivesse morto, porque herança é coisa que o filho recebe só quando o pai morre. Então é como se o filho dissesse, para mim você está morto, para mim você vale mais morto do que vivo. Vale mais para mim a herança que você tem para me dar do que o relacionamento que você está me oferecendo. Então, na casa do pai, seria essa primeira cena da parábola. Ele está na casa do pai, ele tem tudo o que ele quiser. Já ficou claro na parábola que o pai dele tem uma condição muito boa de vida. Quando ele volta para casa, o pai, depois de ter dado a parte dele da herança, ainda ficou numa condição tão boa que deu para fazer um churrasco de um bezerro inteiro, botar um anel valioso no dedo dele, uma roupa nova e um sapato novo. Nada disso era barato. Então nós estamos falando aqui de um pai rico. O filho do pai rico está na casa do pai, tem tudo, mas ele não valoriza o relacionamento com o pai, ele prefere o que o pai pode dar do que o pai pode ser para ele. Então ele pega a herança e vai embora. Segunda cena, ele está na gastação. Está sendo pródigo com aquilo que recebeu do pai. Gastando, torrando. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Foi gastando, foi bancando, e show de bola. Gastou tudo, e fez festa, e torrou, pagou tudo para os amigos, e desperdiçou, e pelo jeito a herança desse cara não era pouca não, ele torrou, mas com força. Gastou tudo que tinha. A terceira cena,
no chiqueiro, cuidando de porco e tendo que comer comida de porco. Naquele tempo eles davam uma espécie de ervilhas, umas leguminosinhas redondas, tipo o que a gente chamou de ervilhas. Petit pois, né, tal, alfarrobas. Então, era comida de porco. E ele estava lá com os porcos, e ele sem dinheiro, e sem nada, e cuidando de porco. Teve que comer a mesma comida que o porco. Aí ele cai em si, e se lembra que na casa do pai dele, os empregados do pai comiam melhor do que aquilo. Então ele pensa, poxa vida, se meu pai me aceitasse de volta, pelo menos como um empregado eu ia viver melhor do que eu estou agora. E aí vem a quarta cena, que é de volta na casa do pai. Certo? Então a gente poderia dividir a história desse cara nessas 4 cenas. Cena 1, pá, na casa do pai, com tudo que tem direito, riqueza e fartura. Cena 2, na farra, gastando toda a herança que recebeu. Cena 3, comendo com porcos, caindo em si, se arrependendo. Cena 4, volta para casa, o pai o recebe e dá aquele banquete. O que é que a gente pode aprender aqui, queridos, na perspectiva da felicidade? E quando eu vi isso, eu falei, não acredito, não tem condição, é coisa muito linda demais. Na primeira cena, ele era feliz e não sabia. Ele está na casa do pai, primeira cena, casa do pai, banquete, tem de tudo. Então ele era feliz, ele tem comida, ele tem roupa, ele tem não sei o que, ele tem não sei o que lá. Primeira cena, Jaque, vamos. Milena, é Milena? A Jaque é a mãe que está ali, está certo. Ele era feliz e não sabia. Ele tinha toda a comida, ele tinha toda a roupa, ele tinha toda a providência, ele tinha mansão, tinha fazenda, tinha tudo em volta, bicho, vários funcionários. A vida desse menino era boa demais, mas ele não sabia disso. Ele achava que estava ruim. Ah, que adianta eu ter tudo e não ser feliz? Eu ter tudo e ter regra, eu ter tudo e ter que honrar e obedecer meu pai. E papapá. Ele era feliz, mas não sabia. Aí ele pega a herança e vai embora. Na segunda cena, onde ele está gastando, esbanjando, sendo pródigo, ele era infeliz e não sabia. Ele achava que estava sendo feliz. Olha que vida boa, que vida feliz, eu pagando tudo para todo mundo, e torrando com mulherada, com doideira, e pago tudo para todo mundo. Olha como eu sou feliz. Ele acha que ele é feliz. Mas na verdade ele é infeliz, porque ele está torrando uma herança preciosa. Só que ele ainda não sabe. Então na primeira cena ele é feliz, mas não sabe. Na segunda cena ele é infeliz, mas não sabe. Aí vem a terceira cena. No chiqueiro, comendo com porco, ele fala, eu sou infeliz mesmo. Então agora ele é infeliz, mas ele sabe. Poxa vida, eu torrei tudo, eu achei que a herança era eterna. Não era. Acabou. Quanta infelicidade da minha parte. Por que é que eu não juntei? Por que é que eu não investi? Por que é que eu não obedeci meu pai? Por que é que eu não ouvi meu pai? E aí ele começa a remoer suas decisões erradas e ele cai em si com essa convicção. Eu sou um grande infeliz. Infeliz pela decisão que tomei, infeliz pela maneira como tratei a herança do meu pai, e infeliz por causa do resultado que tudo isso deu. Olha onde eu estou, no chiqueiro comendo com porco. E aí ele decide voltar para casa. E quando ele chega em casa, o pai o abraça, o chama de filho, dá uma roupa nova, um sapato novo, bota um anel novo no dedo e manda matar um bezerro para fazer um churrasco, porque ele está de volta. Depois de ter passado pelo chiqueiro, ele olha para o churrasco e agora sim ele é feliz e sabe. Agora ele sabe o que é felicidade. A felicidade é estar na casa do meu pai, de bem com o meu pai, obedecendo ao meu pai
e vivendo debaixo da providência do meu Pai. Isso é a verdadeira felicidade. Que pena que eu tive que perder aquilo tudo, que pena que eu tive que chegar ao ponto de comer com porcos para me dar conta e ter a consciência de que isso é a verdadeira felicidade. Então, queridos, os nossos relacionamentos, eles passam por essas 4 fases. A gente tem um relacionamento que às vezes a gente é feliz e não sabe. Mas por conta de nossas expectativas, por conta dos nossos sonhos, por conta dos nossos desejos e principalmente por conta da nossa imaturidade, a gente não sabe aproveitar a felicidade que temos e aí a gente vive feliz, mas não sabe. E aí a gente quer chutar o balde e aí a gente perde o que tem. Num primeiro momento, quando a gente perde aquilo que tem, que gera para nós uma responsabilidade, porque relacionar-se é responsabilizar-se. Se eu me relaciono com você, eu me torno responsável por você. Em alguma medida, em alguma profundidade. Então, não se relacionar é não ter responsabilidade. Por isso que muitos fogem do casamento. Não é porque não querem ser casados, é porque não querem ter responsabilidade com o outro. E isso demonstra uma grande imaturidade. Porque quem não quer se responsabilizar é porque não se sente maduro o suficiente para tornar-se responsável. Logo, o que fica denunciado numa pessoa que não quer se relacionar é que ela quer ser irresponsável. E o irresponsável é o imaturo. Então, num primeiro momento que a gente perde aquela responsabilidade, sair da casa do pai, agora eu sou livre. Mal sabia ele que era agora que estava começando a escravidão. Aí a gente entra numa dinâmica de irresponsabilidade, onde a gente se torna infeliz, mas não sabe. Quantas pessoas eu vejo se afastando de Deus, se afastando da igreja, se afastando da comunhão com Deus e com a igreja, fugindo do propósito de Deus para eles, ou para elas, essas pessoas, e eles, num primeiro momento, vivem como se fosse a melhor decisão da vida. Olha, agora que eu não sou mais da igreja, eu não tenho mais responsabilidade, nem com o pastor, nem com o irmão, nem com nada. O meu dinheiro eu faço o que eu quero, uhul! A minha vida eu faço o que eu quero, uhul! Domingo está na hora do culto, eu vou para a praia, uhul! Domingo vou ficar vendo Fantástico, olha que vida boa que eu tenho. Infeliz, mas ainda não sabe. Tem gente que está na casa do pai, que tem tudo, mas não sabe que é feliz, aí procura a felicidade lá fora, até chegar num ponto em que vai comer com porco. Porque, como diria meu avô e os ascendentes de todos vocês, quem anda com porco, farelo come. Então, aí chega num momento da vida da pessoa que se afastou da responsabilidade do relacionamento e achou que agora ela seria feliz, e aí ela descobre que na verdade agora é que ela se tornou uma pessoa muito infeliz. Aí tem que correr atrás do prejuízo. E aí a única maneira de sanar, de fazer o caminho de volta, de voltar ao zero, de voltar a ser feliz, tendo a consciência de que é feliz, é pelo arrependimento, é caindo em si. Por que que tem gente que tem uma vida muito boa, sendo orientado pelos princípios bíblicos, sendo ajudado pelos irmãos na fé, sendo conduzido pela visão pastoral e eclesiástica, aí ela abandona tudo isso e acha que está mandando bem, que está a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e aí depois quebra a cara, fica infeliz, tem a consciência de que é infeliz, mas tem vergonha de voltar, mas tem medo de voltar, não tem coragem de voltar. Por quê? Porque sabe que quando voltar, pode ser julgado pelo irmão mais velho. Então aqui fica um grande alerta.
tanto para o mais novo, quanto para o mais velho. Se eu sou o irmão mais velho que está na casa do pai, e que vou receber um pródigo, gastador, arrependido, querendo voltar para a casa do pai, que eu não seja como esse mais velho, que eu seja um mais velho acolhedor, que vai dançar junto na festa do irmão que voltou. E se eu sou o mais novo, que eu não fique no chiqueiro comendo com porco, que eu tenha consciência de que o pai vai me perdoar, e os meus irmãos vão me acolher. Volta para a casa do pai, porque essa é a melhor decisão. Pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, eu preciso voltar. E nem que eu seja tratado como um trabalhador, é melhor estar na casa do pai, do que estar no chiqueiro com porco. Portanto, queridos, essas aplicações que eu fiz aqui numa questão espiritual, elas valem para qualquer dinâmica de relacionamento. Um relacionamento de amizade, você pode olhar nessa perspectiva. Às vezes a gente tem um amigo que é uma amizade extremamente produtiva, benéfica e abençoadora, mas a gente abre mão daquela amizade porque a gente é feliz naquela amizade, mas ainda não sabe, porque a gente não sabe ainda qual é o verdadeiro valor de um amigo. Aí porque eu chamei para ir para a praia e ele disse que não ia, aí ele já não pode ser mais meu amigo, eu abandono essa amizade. Até que eu começo a achar que a falta dessa amizade está me fazendo bem. Até eu precisar de ajuda e perceber que eu não tenho ninguém como aquele amigo que antes me ajudaria. Aí eu tomo a consciência de que eu preciso voltar e reatar esse relacionamento. Porque agora eu serei feliz com aquela amizade, tendo a consciência de que sou feliz, porque aquela amizade é proveitosa para mim. Então talvez a gente esteja com relacionamentos rompidos, em que a gente vai precisar cair em si e voltar atrás, procurar a pessoa e dizer, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado seu amigo, mas eu me dei conta de que a sua amizade me fazia muito bem. Tem como a gente voltar a ser amigo? E investir nesse relacionamento e manter essa amizade, porque isso vai te fazer bem e vai ser providencial na hora que você precisar. Então você pode pensar em relacionamento de amizade, você pode pensar em relacionamento conjugal, você pode pensar em relacionamento familiar, você pode pensar em relacionamento de qualquer aspecto, relacionamento espiritual na igreja, relacionamento com o irmão em Cristo. Tivemos uma desavença, tivemos um arranca-rabo e a gente se afastou, mas hoje eu me dou conta do quanto a sua vida abençoava a minha e eu gostaria de fazer esse caminho de volta, reconhecer o meu erro, que eu caí em mim e reconheço que eu preciso de ajuda, que eu preciso da sua amizade, da sua fraternidade, eu preciso ter você perto de mim, porque você era o cara que me aproximava mais de Deus. E quando eu abri mão da sua presença e da sua amizade, do seu convívio, eu comecei a me relacionar com pessoas que num primeiro momento pareciam tão legais e tão boas, mas depois eu fui perceber que elas só me afastavam de Deus, e isso foi muito ruim para mim. Então eu preciso voltar a me relacionar com você, porque eu descobri, afinal de contas, que a sua amizade era meio chata às vezes, mas é porque queria me aproximar de Deus. E aí o exercício que todos nós precisamos fazer agora é esse. Qual é o relacionamento que eu preciso reconhecer, que eu preciso me arrepender, que eu preciso fazer um caminho de volta, para, ao invés de deixar um muro erguido entre eu e a outra pessoa, que eu derrube esse muro mediante a minha consciência e o meu arrependimento e construa uma ponte no lugar desse muro para voltar a ter aquele relacionamento que agora eu reconheço que era tão bom para mim. E aí pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser familiar, pode ser cônjuge, pode ser o que for. Eu conheço um casal. Ô benção, soltaram até foguete aí, que está na hora de terminar a mensagem. Eu combinei com o pessoal lá, eu falei, quando der o horário, vocês estouram aí que eu paro. Quem está comigo? Quem está comigo? Conheço um casal, verídico, Ana Paula conhece também. No olho deles, eles denunciavam, eram apaixonados um pelo outro.
apaixonados, assim. Quando um falava do outro, o olho brilhava, era uma coisa bonita. Só que aí eles desentenderam, não conseguiram resolver uma questão que não era tão grave, mas fizeram daquilo, e enfim, separaram. Ela arrumou outro, ele arrumou outra. Divorciaram, casaram-se novamente, no cartório. Ele casou com outra no cartório, ela casou com outro no cartório. Não teve igreja, não teve festa, porque a situação meio coisa e tal. E passaram 10 anos casados. Ele com outra e ela com outro. Até o dia, depois de 10 anos, que se deram conta. Não é que eu era feliz e não sabia? Ele, depois de tanto brigar com a nova esposa, ajoelhou, orou e falou: Senhor, eu era feliz e não sabia. Eu depois fiquei infeliz e não sabia. Agora eu estou infeliz e sei, eu estou muito infeliz. Eu preciso ter a felicidade de volta. Eu só vou ter a felicidade de volta se eu voltar para fulana. Se for da tua vontade, que o Senhor abra os caminhos aí e me ajuda, porque eu reconheço que eu tenho que voltar. E na verdade eu era feliz com ela e não sabia. E eu quero voltar a ser feliz sabendo. Lá na outra casa, a mulher estava de joelho fazendo a mesma oração. Senhor, descobri que eu era feliz e não sabia. Aquelas coisas que ele fazia que me incomodava tanto, hoje eu vejo que é tudo bobeira, tudo imaturidade, infantilidade minha. Se for da tua vontade, abre os caminhos aí, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero voltar a ser feliz, porque agora eu sei que eu era feliz e não sabia. Você acredita nisso, gente? 10 anos depois, os dois fazem essa oração e de repente se encontram no mercado, e papo vai, e papo vem, e a menina começa a chorar. E o que você está chorando? É porque eu não estou feliz, eu também não estou. Sentaram, tomaram um sorvete e voltaram para casa, se divorciaram e voltaram e casaram-se de novo, e me chamaram para abençoar pela segunda vez a união, e fizeram no cartório de novo, tudo do zero, casaram no papel, fizeram na igreja, e estão lá felizes e sabendo. Doideira, né? Acontece quando a gente atinge esse terceiro e quarto nível. Quando a gente cai em si, reconhece que é infeliz e quer voltar para a fonte da felicidade, porque agora a gente consegue compreender qual é de fato a verdadeira felicidade, que é estar em casa, em obediência, debaixo da providência e da vontade de Deus para nós. Não compensa abandonar o que Deus tem para ir atrás de uma aventura. Assim como não compensa largar uma ovelha para ir atrás de 99. Não compensa. É melhor ficar na casa do Pai. Ele tem o melhor para nós. Ele quer que a gente cumpra a sua vontade. E essa, para concluir, essa é a vontade de Deus para nós. Que sejamos felizes nos nossos relacionamentos, para fazer os outros felizes, através da nossa felicidade. Então, eu não vou casar para ser feliz, eu vou casar para que através da minha felicidade, o outro seja feliz, e vice-versa. Aí a felicidade passa a ser a base do nosso relacionamento, e passa a ser retroalimentada. Quanto mais eu sou feliz, mais eu faço feliz, e mais eu recebo felicidade, e mando felicidade, e aí a coisa entra no círculo virtuoso, e sai do círculo vicioso, de acusação, de mágoa e de machucar um ao outro. Portanto, queridos, a felicidade pode ser a base do nosso relacionamento. Basta que a gente decida andar com Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, permanecer na casa de Deus, que é sendo templo com Ele habitando em nós. Isso nos faz felizes e isso nos dá condição de fazer os outros felizes também. Que você seja feliz, sozinho, você e Deus, feliz. A partir disso, que você possa, através da felicidade que você recebe de Deus, fazer todo mundo que se relaciona com você feliz também. Que assim seja, para a glória do Deus da palavra, em nome de Jesus.